1 Reis, capítulo 19. Vamos ler lá. 1 Reis 19. Vou ler aqui na NVI, tá bom? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegando a pé de Giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho que veio e vá para o deserto de Damasco. Quando lá chegar, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escaparem da espada de Azael, e Eliseu matará todos aqueles que escaparem da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram, não se inclinaram. Diga: não se dobraram, não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Pai, está aqui sua palavra. Fala com a sua igreja, com a sua noiva, que ao sairmos daqui, diante desta palavra, possamos sair daqui com mais fé, transformados, crendo que o Senhor é conosco, que vai à nossa frente,
em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Pode se assentar. É para estar ligado. Então, gente, quando nós olhamos esta passagem, nós vemos um homem chamado Elias, um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que já nesse período, ele já havia, pelo juízo de Deus e pela presença de Deus na vida dele, executado já 450 profetas de Baal. Deus já tinha usado ele para ressuscitar mortos, para fazer tantos milagres. E mesmo assim, logo depois de uma grande vitória, e é isso que você precisa entender, logo depois de uma grande vitória na sua vida, o inimigo não vai deixar barato. Amém, gente? Você precisa entender essas coisas. Desde que me tornei pastor, compreendi isso. Compreendi que as nossas vitórias, as nossas conquistas no terreno do inimigo, fazem com que o diabo se levante através de pessoas para tentar parar você. Mas você não pode deixar. Porque aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Quando esse mês, que foram meses dos encontros de mulheres, mais de 70 mulheres no encontro, com mais 72 ou 73 mulheres servindo a Deus lá, com 73 homens servindo a Deus e 66 homens sendo tratados por Deus e recebendo o Espírito Santo naquele lugar. Homens que foram abusados. Mais de 80% dos homens que estavam lá tinham sido abusados nas suas infâncias e carregavam marcas profundas, em que a pessoa talvez vem para um casamento e está dilacerado, e ele não sabe como ele se relacionar com a pessoa do sexo oposto, porque foi abusado sexualmente. Traumas profundos, cicatrizes que não eram nem cicatrizes, eram feridas que estavam abertas, purulentas, coisas horríveis na vida daqueles homens ali. Quando acompanhamos lá nesse encontro, foi algo que marcou a nossa vida. Marcou a gente que já estamos no 21º encontro com Deus. Nós saímos de lá impactados. Se você não foi, meu querido, que você, na próxima vez, você se dedique para estar conosco, para você reavivar a sua fé, reativar a sua fé, para você olhar e ver as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Mas você acha que isso iria ficar barato para Satanás? Não. Olha o que acontece aqui, quando Elias, então, ele tem uma batalha antes. Ele tem uma grande batalha. Ele coloca ali o seu sacrifício no altar, levanta o altar diante de Deus. Ele desafia os profetas de Baal também a levantarem o altar. E ele diz assim: aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus, dobrai-se ou se inclinai diante dele. Amém? Ele faz um desafio. O homem de Deus não vive acuado com medo. O homem de Deus vai para cima, parte para cima. Hoje, você parte para cima, não com a força do seu braço, mas na força do Espírito Santo e do seu joelho no chão. E quando eu falo homem de Deus, eu falo homem e mulher de Deus. São pessoas que Deus chamou. São pessoas que Deus capacitou. Ele viu os 450 profetas de Baal foram mortos na sua frente. Foram executados ali. Logo depois daquele milagre, o que aconteceu? Sempre, gente, quando aquele milagre foi um milagre para extirpar o pecado de Israel, para tirar o que? A idolatria que existia em Israel. A idolatria das pessoas beijarem a mão de Baal. Deus também fez com que acabasse, pelo menos é o que entendemos, mas que isso já depende mais do homem do que de Deus, que era a apostasia que aquele povo de Israel estava. Então, o profeta teve que lutar contra aquilo,
contra a idolatria e contra a apostasia. E o que é apostasia? Eu até coloquei aqui para que você entendesse, né? Apostasia é a rejeição e o abandono deliberado da fé em Deus e nos princípios do cristianismo por aqueles que já a professaram. Ou seja, quando a pessoa já professou sua fé, quando a pessoa ela já declarou o seu amor a Cristo, mas pelas suas atitudes, pelas suas más atitudes diante de Deus, ele vai apostatando, ou seja, ele vai abandonando a fé. Até chegar uma hora que Deus já o rejeitou e não há mais salvação para esta pessoa. Porque o Senhor dá oportunidades de arrependimento, mas muitas vezes a pessoa não quer mais. Então, esse povo de Israel já tinha apostatado. Por isso, os apóstatas não tinham mais condições de voltar à convivência com o reino de Deus. Mas aqueles que estavam se dobrando a Baal com a idolatria ainda tinham condições. Quando esse pecado é arrancado da nação de Israel, Israel estava passando por uma seca muito grande. 3 anos e meio sem chover. Você pode ver isso, tudo que eu estou falando, no capítulo anterior. Então, Deus fala com o profeta, avisa Acabe que vai chover. Ele aparelha o cavalo dele e saia correndo, porque a chuva vai alcançar ele, né? E aí ele diz para o servo dele, diz assim, vai lá e olha lá, se está vindo chuva. E ele sobe lá no monte, olha lá, e ele diz assim, está vindo lá, está levantando lá do meio do mar. Lá do meio do mar, não tinha como ser no deserto, tinha que ser aonde evapora, onde o calor faz subir a nuvem. Ele está vindo lá do meio do mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí então, começa a chegar aquela chuva. 3 anos e meio sem chover. Gente, sabe, muitas vezes a terra seca que você vive é porque existe ainda pecado dentro da sua vida e você vai precisar abandonar as coisas que você fazia lá atrás. Deus só pode jogar água de rios, de água viva sobre nossas vidas quando nós abandonamos o pecado, quando nós deixamos as coisas que Deus abomina da nossa vida. E foi o que aconteceu. Diante disso, então, o milagre acontece depois que ele executa o juízo de Deus sobre aquele povo, que era o povo dele. Então, Deus começa a derramar uma chuva torrencial e a bênção de Deus acontece naquele lugar. Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Meu Deus! Bom, logo depois disso, então, é o texto que nós estamos vendo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado os profetas à espada. Você acha que o Acabe ia contar que houve um milagre? O Acabe só contou a coisa ruim, ou seja, para ele era ruim, para Deus não era. Qual era a coisa? Ele matou os profetas de Baal, Jezabel. E Jezabel já tinha matado muitos servos de Deus. E Obadias tinha separado alguns dos servos e escondido. Por isso ela não conseguiu matar a todos os profetas de Deus. Mas aqui a gente vê que o Acabe, ele só consegue olhar a parte ruim. Ele não viu a chuva descendo depois de 3 anos e meio. A terra sendo regada. O pasto voltando a crescer para alimentar os animais. Ele não viu nada disso. Ele só colocou o lado ruim. E é o que as pessoas fazem a seu respeito, querido. Você é odiado, você é perseguido. Por quê? Porque você tem uma marca em sua vida. É a marca da promessa do Espírito Santo sobre tua vida. Enquanto você estiver sendo perseguido e odiado, dê glória a Deus. Porque você está no caminho certo do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Se manifeste nesta manhã com glórias a Deus, porque esta mensagem é para você. Para você que está pensando em desistir da célula, desistir de cuidar de pessoas, desistir de fazer a obra de Deus. Não faça isso. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida.
Aquilo que ele disse que queria fazer, vai fazer, apesar de você e apesar de mim. O Senhor vai fazer. Então, quando nós vemos aqui esse homem, né, vai lá e relata, o que acontece? Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: por que é que Jezabel não mandou os soldados já executar Elias? Se ela era rainha, ela não fez isso. Ela mandou o quê? Recado. É o que o diabo faz com você. Te manda recados, dizendo isso, aquilo, aquele outro e tal. Para quê? Para colocar medo. E aquela palavra fica martelando na sua cabeça. Então rejeite isso em nome de Jesus na sua vida. Rejeite. Entenda que Deus tem coisas grandes para você. Entenda que aquilo que Ele profetizou sobre sua vida, que pessoas colocaram a mão sobre sua cabeça e usadas pelo Espírito, disseram o que você seria no reino de Deus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus falou que iria fazer através da sua vida, o ungido e a ungida de Deus. Então, o que a gente vê aqui é isso. É essa ameaça. É ela dizendo agora assim, manda um mensageiro. E diz assim, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Mandou o recado, por que já não executou? Para trabalhar aonde? No emocional, no psicológico e na vida espiritual do servo de Deus. Foi o que ela fez. Ela usou essa estratégia, né? E aí, o que a gente vê? O verso 3, Elias teve o quê? Elias teve o quê? Está aqui o verso. Elias teve medo. O medo te paralisa. O medo faz com que você não alcance aquilo que Deus disse que você iria alcançar. O medo faz você retroceder. Entenda uma coisa, o que Deus fez lá atrás, o que Deus fez lá atrás na sua vida, o que Deus fez no encontro com Deus já ficou no passado. O que eu tenho que cuidar da minha fé daqui para frente. Daqui para frente é comigo. Daqui para frente é com você. Daqui para o que Deus fez no encontro. Quem foi no encontro com Deus aqui, levanta a sua mão. Glória a Deus, você que foi lá para receber também. O que Deus fez na sua vida lá, já ficou lá, já faz parte da história. O que Deus então estará continuamente fazendo na sua vida é o dia de hoje. É a sua fé para o hoje. É a sua oração para o hoje. É o seu jejum para o hoje. É a sua batalha espiritual para o hoje. É os milagres chegando na sua vida no dia de hoje. Então, quando nós vemos aqui esse medo que toma conta, e ele sai então fugido. Ele deixa o seu servo ali, e ele então entrou no deserto. Sabe, gente, o servo de Deus que está no meio da batalha, que está na bênção, não vai para o deserto por conta própria. Ele vai para o deserto se Deus o mandar. Mas aqui Deus não mandou ele. Quem está entendendo que Deus não mandou? E você vai ver que Deus não mandou. Porque olha só, ele vai então sentar-se debaixo de acho que a outra fala zimbro, né? Aqui fala outro nome, que é uma planta, um arbusto. E ele vai dizer assim, depois deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Olha, o anjo jamais deixou ele. O Senhor está ao lado dos seus servos, amém? Você tem que acreditar que o Senhor está contigo através dos seus anjos, ministradores, guerreiros que estão ao seu lado. Mas muitas vezes você não consegue enxergar essas coisas, porque seus olhos espirituais estão tapados por causa do medo. Então, quando a gente vê aqui que ele está ali, e o Senhor então levantou o anjo, que o anjo estava acompanhando ele. E o anjo disse assim, tocou nele, disse assim, levanta e coma. E Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça, e havia um pão assado. E sobre as brasas quentes, o jarro de água. Olha só, o Senhor provê toda a sua necessidade no meio daquele momento em que você está passando.
o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades, como diz lá Filipenses, em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Suas necessidades são supridas. Você é servo fiel ao Senhor? Você é ungido do Senhor? Você é ungida do Senhor? Você é separado do Senhor? Posso ouvir um amém que você é separado? Você é escolhido do Senhor? Posso ouvir um amém também? Então, por que você está temeroso pelo dia de amanhã? O Senhor está te guardando, Ele está suprindo, Ele está fazendo, Ele está colocando pessoas para cuidar de você. Então, quando a gente vê aqui, né, tudo isso acontecendo, ele então deitou-se, dormiu, e o anjo voltou e tocou nele e disse: levante-se, coma, porque a viagem é longa. Bom, por que o anjo falou que a viagem é longa se o Senhor não mandou ele ir por aquele lugar? Porque ele estava fugindo, ele não conseguia enxergar. Você acha que Deus aprovou isso? Você vai ver à frente, você já leu na leitura comigo, que Deus não aprovou essa sumida dele, essa saída dele. O Senhor não aprovou, mas o Senhor deixou que ele fosse. Só que o Senhor colocou a proteção espiritual. Nada aconteceria, absolutamente nada, com a vida de Elias. Não aconteceria porque Deus não permitiria, né? A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra do Senhor, né? O Senhor disse lá em Lucas 10, eis que pisarei serpentes, escorpiões e toda a obra e força do maligno, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Nada vai fazer mal aos servos de Deus. Então, quando a gente vê aqui toda esta passagem, a gente vê a batalha que este homem estava sofrendo na sua mente, né? Era na mente que ele estava sofrendo. E ali então o Senhor disse para ele, né? Ele respondeu. Quando o Senhor perguntou para ele assim, ali no 9, né? E ele entrou numa caverna e passou a noite. Então o Senhor disse a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, rapaz? A resposta dele não é uma resposta que convence ao Senhor. Ele vai dizer uma coisa que Deus não quer ouvir aquilo, ele está perguntando: o que está fazendo aí? Aí ele podia dizer: não sei, ou eu estou fugindo, ou isso, ou aquilo, ou eu estou com medo. Não, ele diz assim, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando Meu Deus, café não teve hoje. Meu pai. Sai desse corpo aí, espírito de derrota, espírito do sono. Estão procurando melhorou um pouco. Então, olha só, estão procurando tirar a vida dele. Bom, o que ele vai fazer agora? Ele está ali naquela luta, ele está nessa batalha, ele está se desculpando, tentando arrumar uma fala ali, né? Mas o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, né? O Senhor vai passar. Então, o vento veio o quê? Fortíssimo. Deus não estava no vento. Às vezes a gente quer barulho, a gente quer que Deus se manifeste do jeito que eu quero. Do vento forte, depois do vento forte veio o terremoto, né? É o pentecostal, né? Ele sempre gosta de isso aqui e tal. Quem vai gostar dessa aqui são os batistão, né? Porque eles são tudo quietinho. Então, primeiro foi no vento, depois no terremoto, depois no fogo e por último, sussurro.
Os batistas que vão gostar, sempre quietinho. Presbiteriano também. Mas os pentecostal não. Eles querem é que fique rolando aí, saracoteando e... Mas Deus, Ele se manifesta do jeito que Ele quer na sua vida. Não é do jeito que você quer. Não é do seu jeito. É do jeito dEle. E muitas vezes você está preocupado com tantas coisas e não consegue ouvir o Senhor. Fique em silêncio muitas vezes, né? Para ouvir o Senhor. Para ouvir o que Ele quer. O que Ele quer dizer para você. Procure um lugar reservado, tranque a sua porta. E o Senhor, e ore em secreto. E o Senhor que estiver em secreto, secretamente te recompensará. Mateus capítulo 6, é o que diz lá, Jesus falou. E às vezes a gente está assim, preocupado com tantas coisas. Descansa no Senhor. Descanse nele, no sentido de que há momentos de guerra e luta, e há momentos de, depois da guerra e luta, você diz assim, não, agora eu coloquei na sua mão, eu creio que o Senhor é comigo. Eu creio que o Senhor é comigo. E então, justamente, aí, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, no verso 13, e saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz perguntou, o que é que você está fazendo aqui? De novo. Você viu que o Senhor deixou ele caminhar. Eu estava vendo lá, meu Deus, 500 milhas, né, que foi feito o cálculo, mais ou menos 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, não sei. Em termos de milha, acho que é 1.600 metros, né? Uma milha. Mais ou menos 800 quilômetros ele caminhou. 40 dias e 40 noites andando. É daqui até o Mato Grosso. Para fugir. Mas você não consegue fugir do Senhor. Aleluia. Você não foge do Senhor. Ele estava lá com ele. E aí, rapaz, o que você está fazendo aí? Andou à toa. Só queimou sandália aí, queimou sapato. E o Senhor estava com ele. Porque o Senhor o guardou. Porque os anjos do Senhor estavam acampados ao redor daquele que o teme e o busca. É o que diz a palavra. E às vezes a gente sai do propósito de Deus que Deus tem para nós. A gente perde a unção, a gente perde a bênção. Eu creio que esse homem não perdeu, porque ele foi arrebatado num carro de fogo. E logo lá na frente, quando você vai ver, sabe o que aconteceu? Ele teve que enfrentar 50 soldados, ele estava lá no alto do monte. Os 50 soldados foram mortos, depois veio mais 50, matou. Depois quando chegou o terceiro capitão lá, já chegou de joelho. Por favor, não me mate. Porque aqui ele já recuperou a força, ele voltou a fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Não saia da presença de Deus, não saia do lugar que Deus plantou você e deixou você para dar fruto, e seu fruto permaneça, aleluia. O problema é que muitas vezes você vê as circunstâncias, as situações, e você quer fugir. Não faça isso. Não faça isso. Deus tem te chamado para coisas grandes que você talvez hoje não sabe. Quando Deus falou com o seu servo Pedro, né? Quando Jesus falou com o seu servo Pedro, lavando os pés daquele homem embrutecido, endurecido, um homem que foi criado analfabeto, mas que era um homem que temia Deus, temia Jesus. E Jesus lava os pés dele, ele não entende, ele não compreende aquilo, ele diz assim, não vai lavar os meus pés, não vai. E Jesus falou assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele reconhece o erro dele, assim, não, então lava tudo, lava minha cabeça, lava meu corpo. Jesus falou assim, aquele que está limpo não precisa se banhar. Ou seja, ele estava dizendo assim a respeito da vida espiritual de Pedro, se sua vida está limpa diante de mim, então não precisa se banhar, mas nem todos estão limpos. Se referindo a Judas que o trairia logo após. E aí logo após, Jesus fala uma frase que nos impacta, que me impacta, dizendo ali, Pedro,
o que eu faço agora tu não entendes, mas tu compreenderás mais tarde. O que Deus está fazendo na sua vida, você não compreende agora, você vai compreender mais tarde. Depois você vai compreender que aquilo que está acontecendo hoje na sua vida vai servir para glorificar o nome do Senhor. E quando a gente vê então esse homem aqui, e o Senhor dizendo assim, o que está fazendo aí, Elias? Agora ele vai de novo falar aquilo. Eu tenho sido zeloso ao Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. Agora então, estão procurando me matar. E o Senhor disse, volte pelo caminho de onde você veio. Agora você entendeu. Não era plano de Deus. Não era plano de Deus se afastar da presença. Não era plano de Deus se afastar daquele lugar. Não era plano do Senhor. O plano era ficar, era enfrentar, era crer que Deus era com ele. Sabe, gente, todos aqueles que se levantaram contra Elias foram mortos de uma maneira horrível. O Acabe se vestiu de soldado para não se mostrar como rei, porque no campo de batalha o rei usava uma carruagem, o rei usava o cetro, o rei, ele estava com a armadura de rei, mas ele se vestiu, ou seja, se fingiu de soldado. Sabe o que aconteceu? Uma espada, que é a espada do juízo sobre a vida desse homem. É o próprio Deus que permite, vem e entra no meio da armadura e o mata. O sangue dele começa a derramar até quando ele chega lá no seu palácio, já morto. Aquele que se levanta contra o servo de Deus pode se preparar, o juízo virá sobre esta pessoa. E a Jezabel então estava no palácio, Jeú já tinha sido ungido como rei, né? Porque o profeta já tinha cumprido a missão, já tinha voltado, já tinha ungido o rei. E ele então está chegando perto do palácio, e lá de cima do alpendre, os eunucos precipitaram a Jezabel lá para baixo, ela caiu. Antes ela estava toda preparada, toda maquiada, tentando enganar o servo de Deus que estava lá, o Jeú. E aí os seus eunucos precipitam esta mulher lá para baixo, ela cai e se esborracha e acaba morrendo ali, e o seu sangue é vertido, e aí escorre, e os cachorros lambem o sangue dela, que foi uma palavra também que foi dita. Sabe, gente, que coisa horrível, que final trágico desta gente, que não temeram ao Senhor. E quando a gente vê isso aqui, quando a gente vê esse texto, né, que o que me impacta diante de tudo isso aqui é o final, é onde o Senhor vai falar com o seu servo. E ele vai dizer assim, no entanto, fiz sobrar, Deus falando, 7.000 em Israel, todo aquele cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Ele achou que estava sozinho, ele falou assim, eu estou sozinho. Mataram os teus profetas, só sobrei eu. E Deus estava mostrando, e mostrou para ele no final, que 7.000 não tinham se dobrado e nem beijado lá a mão daquele demônio do inferno. Você não pode se dobrar, você não pode voltar atrás. Olha o que diz aqui para a gente encerrar agora, Hebreus capítulo 10, se não me engano. Hebreus 10, o versículo é o 38, diz assim, Hebreus 10, 38. Diz assim, mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não
me agradarei dele. Olha só. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Coloca para mim na revista e atualizada e volta no versículo anterior. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder ou recuar, nele não se compraz o quê? A minha alma. Não tenho prazer na alma dele. Se você voltar atrás, o Senhor não tem prazer em você, na sua alma. Próximo. Ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós somos da fé para a conservação da alma. Põe na revista e corrigida. Volta lá de novo. Revista e corrigida. Isso. Volta no 38. Diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. É que não é essa aí, é revista e corrigida, não é a CF. Isso. Volta lá, 38, de novo. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, é isso aqui, ó. Você não pode recuar, amém? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Próximo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação e salvação da alma. Aleluia. Fique de pé.